Nesta videoaula nós trataremos sobre autenticação e autorização de usuários. Eu adiantei um pouco o código e o que eu apenas adicionei foi uma rota /login. Criei também o arquivo login.html, que é o nosso template, nossa view, e o respectivo controller dessa view, login controller. O login controller está com essa nossa estrutura básica, uma mensagem no nosso scope, a autenticação necessária. Eu também adicionei ele aqui na nossa pilha de scripts. Tá, muito importante. E também criei a nossa view, simplesmente com a referência ao nosso model lá, Ctrl Nome, disponível aqui em Scope. Fazendo um teste, nós viemos aqui no navegador e digitamos /login, que é a rota que nós criamos. Vejam que a tela já está funcionando. Autenticação necessária. Bom, aqui deve existir um formulário para que nós capturemos as credenciais do usuário, tudo bem? Então eu vou adiantar aqui com o código do formulário. O formulário é bem simples. Então, dou um name para o meu formulário e eu crio um objeto chamado credenciais, que por sua vez possui como propriedades login e senha, tudo bem? Os dois campos são required e eu passo esse objeto credenciais para uma função chamada login, que obviamente deve estar implementada no nosso login controller. Então vamos a ela. Aqui vamos implementar a nossa função login. Função login. Pronto, as chaves estão corretas. O que vai acontecer aqui? Nós temos como injetado como dependência nosso ArrayDB, nosso serviço que nós criamos nas aulas anteriores, nosso location. Bom, quando o usuário clicar em entrar no sistema, que é o nosso button, né, se vocês observarem aqui, nós temos um button que o label dele é entrar no sistema, ele dispara esta nossa ação login, passando as credenciais. Então, recebo credenciais da minha function login e eu criei esta função dentro do nosso ArrayDB Service que busca um usuário no nosso array pelo login dele. Tá? Então, eu vou mostrar isso para vocês. Aqui nosso array de usuários. E eu criei esta função, findUsuário_by_login, que recebe um login, que é o username. Tá? Inicializo um usuário com null e busco, então, no array, aquele usuário que possui o login passado como parâmetro. Se o usuário é encontrado, então retorna o usuário, se não vai retornar null. Aqui, se o usuário for encontrado antes do fim do array, eu quebro o laço para economizar processamento. Tudo bem? Voltamos ao nosso login controller. Tendo o usuário aqui, se o usuário for null, ou seja, se o usuário não for encontrado no nosso array, eu exibo uma mensagem. Usuário incorreto ou inexistente através de window.alert do JavaScript. Se encontrou o usuário, mas a senha deste usuário é diferente da entrada pelo usuário no formulário, então window.alert, senha incorreta. Se não, então login.service. Bom, aqui eu crio um outro serviço que eu vou explicar o porquê. Eu já vou injetar ele aqui, login service. Seto a variável deste serviço para estar autenticado true. Tá? E o usuário, eu seto o usuário que encontrado no array e cuja senha é correta. E redireciono o fluxo da minha aplicação para a rota listar usuários. Então vamos implementar o nosso login.service. Tá? New file. Bom, vou cancelar aqui. Nosso login.service, ele funciona da seguinte forma. Ele é um serviço bem simples. Eu vou salvar ele aqui. Login service.js. E ele tem uma variável, está autenticado false, e um usuário que é o objeto, por default, é null. Então ele serve para eu passar essas informações entre os meus controllers.
da mesma forma que o meu ArrayDB Service. Então, através dessas informações eu consigo validar se o usuário está autenticado ou não. E para validar, eu preciso perpassar essa informação dentro dos diferentes controllers, porque eu tenho as ações definidas dentro dos meus controllers. Então, eu preciso validar antes de executar a ação se o usuário está autenticado no meu sistema. Por isso, eu estar criando o login service, tudo bem? Então, injetado o login service aqui no meu controller, tudo ok, encontrou o usuário, a senha está correta, então eu autentico o usuário, seto para true, a variável está autenticado e atribuo o meu objeto usuário ao meu login service usuário e direciono o fluxo da aplicação. Uma coisa importante aqui que nós não podemos esquecer é adicionar no nosso index.html, nossa pilha de scripts, o nosso serviço. Vou copiar aqui o nosso script, /services login service.js. Pronto, vamos verificar agora. Vejam que o meu formulário está aparecendo, meu botão desabilitado porque eu estou utilizando o objeto invalid. Vou entrar com o usuário João, senha incorreta, tá? Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é a senha incorreta. Clico em entrar no sistema, senha incorreta. Vou entrar agora com um usuário que não existe, tá? Um usuário qualquer senha, qualquer uma. Clico em entrar no sistema, usuário incorreto ou inexistente. Vou entrar agora com as credenciais corretas do João, 4, 5, 6, entrar no sistema, pronto. Vejam que o meu foi redirecionado ao fluxo da aplicação para a minha listagem de usuários. Pessoal, ó, eu criei aqui um link no nosso menu.html, chamado sair, para nós fazermos o logout da nossa aplicação. Então aqui vejam a diferença, o href fica em branco e nós adicionamos a diretiva ngClick e uma função chamada logout. Como nós não referenciamos o menu através de nenhuma rota, eu preciso definir aqui através da diretiva ngController qual que é o meu controller desse menu. Eu coloquei login controller porque dentro do login controller eu implemento a função logout. Então a função logout tem a seguinte estrutura. O meu login service está autenticado, eu seto ele para false, né? Considerando que o meu usuário está logado, então eu tenho o meu está autenticado, a minha variável está true, e eu tenho um usuário armazenado em usuário, e também seto para null o meu usuário e redireciono o fluxo da minha aplicação para /login. Ok? Aqui nossas rotas. Se nós verificarmos o funcionamento da aplicação, clico em sair, pronto, vim para o meu formulário de login. Acontece que se eu clico aqui em listar usuários, eu ainda estou acessando os campos e eu não estou mais logado, né? Então, eu preciso validar isso aqui. Como que eu faço isso? Eu vou no meu root config, no nosso arquivo lá, eu vou criar um serviço que verifica cada vez que ocorre uma troca de URL, notem aqui, listar usuários, adicionar usuários, cada vez que a aplicação roda, ocorre uma verificação para ver se o usuário está autenticado. Para ver, através do nosso serviço login service, eu verifico se essa variável está autenticado, é true ou false. E conforme este valor, eu deixo ou não o acesso àquela rota. Então, isso aqui. Cada vez que a minha aplicação rodar, .run, eu injeto os meus serviços, né, o meu login service e os meus objetos, o meu root scope, que é a variável de nível superior do nosso scope. E se o nosso login service está autenticado, for false, ou seja, o usuário não está autenticado, redireciona sempre para /login. Isso aqui vai garantir que a pessoa tenha que estar autenticada no meu sistema. Eu vou colocar aqui na minha função console.log para vocês verem a estrutura do nosso login service, que é aquele serviço que nós criamos para transportar o usuário logado, tudo bem?
Então vou atualizar minha aplicação. Vejam que aqui no meu console eu já tenho um object, está autenticado false, esse object é o nosso login service, e o nosso objeto usuário está null. Se eu tentar clicar aqui numa das URLs, vejam lá, cada vez que eu clico, a aplicação roda, então eu faço a verificação. Obviamente a verificação está me retornando sempre a página de login, porque eu não tenho ninguém logado. No momento que eu logo como João, entrar no sistema, vejam aqui, o objeto foi setado para true, o meu está autenticado, e o meu usuário, que é João, está aqui, as minhas informações de João. E nós temos acesso agora às funcionalidades do sistema. No momento que eu clico em sair, eu destruo essas informações. Vejam aqui, está autenticado agora veio para false, que é o que a nossa função de logout faz, tudo bem? E eu não consigo mais acessar as funcionalidades. Mas é ruim que esse menu fique aparecendo para alguém que não está autenticado, correto? Então, eu vou utilizar aqui a diretiva ng-show no nosso menu HTML, ng-show, tá? E vou adicionar o seguinte, tá? O ng-show, eu vou criar dentro do nosso controller uma função chamada está logado, que vai nos retornar o valor da nossa variável está autenticado do nosso objeto login service. Ok? Então, como eu defini scope, eu posso acessar diretamente daqui, que eu estou referenciando o ng-controller, certo? Então, a nossa função está logado. No momento que eu faço isso, que vai retornar true ou false, é isso que o ng-show recebe, espera ou um valor true ou false, atualiza a minha aplicação. Vejam que o meu menu já sumiu. No momento que eu entro com o João, clico em entrar no sistema, o menu aparece. Clico em sair, o menu desaparece. Tudo bem? Então este foi o módulo sobre autenticação de usuários. Pessoal, vamos implementar a última parte para finalizar a sequência de aulas, que é a questão dos papéis, o que um usuário pode ou não fazer dependendo do seu papel. Então, o administrador, vamos definir que ele pode fazer as 3 operações. O professor, ele pode somente apagar ou ele pode somente editar, ele não pode apagar. E o aluno vai poder somente ver os detalhes de um usuário. Para isso, nós precisamos modificar as funções que esses botões disparam. Como essas funções estão no nosso listar usuário controller, é lá que nós faremos as modificações, as restrições. Como isso é feito? Com ifs, eu implementei isso, tudo bem? Então eu vou alterar o código aqui do apagar usuário para o seguinte. Se login service, agora nós temos que injetar este serviço aqui em cima, que nós criamos na aula anterior. Na aula anterior não, lá na parte de autenticação. E nós verificamos o tipo do objeto usuário, o papel. Vocês lembram lá do nosso ArrayDB Service, como que é a estrutura dos nossos objetos? Vejam aqui. Nosso tipo, papel admin, papel professor, para papel aluno. Okay? Então, se for admin, então deixa deletar. Se não, dispara uma mensagem para o usuário, você não tem autorização para apagar usuários. Ou seja, nem professor nem aluno vão poder apagar usuários. Retorna o location para o nosso listar usuários, onde a nossa tabela vai ser recarregada. Outra alteração que nós precisamos fazer é no nosso editar usuário, aqui. Fazemos de forma parecida. Então, login service tipo papel. Se for admin ou for professor, então ele está apto a fazer atualização de usuários. Se for aluno, que vai cair no else, então você não tem autorização para alterar usuários. Redireciona o fluxo de aplicação para listar usuários para recarregar a nossa tabela. E ver usuário,
vocês vão de concordar comigo que todos os tipos de usuário do nosso sistema, admin, professor ou aluno, podem executar. Ok? Com isso, nós já estamos aptos a implementar isso. Bom, reiniciei a aplicação, ele pediu as credenciais. Vou acessar como João. O João é administrador. Eu estou podendo ver, estou podendo editar e estou podendo apagar usuários. Vamos reiniciar o sistema e logar como Maria. A Maria, que se vocês observarem, ela é professora. Se eu tentar apagar, vejam, você não tem autorização para apagar usuários. Se eu tentar editar, eu consigo alterar os usuários e também visualizar, como nós não definimos nenhuma restrição para visualizar. Clico em sair e vou acessar agora como José. José é aluno. Clico em entrar no sistema. Vou tentar apagar como José. Você não tem autorização para apagar usuários. Vou clicar em editar. Você não tem autorização para alterar usuários, mas eu posso visualizar os detalhes de um usuário em específico. Tudo bem? Bom, pessoal, com isso nós finalizamos a sequência de aulas sobre Angular. Eu espero que elas tenham sido de grande valia e que possam auxiliar vocês no entendimento da noção básica de como utilizar o framework. E era isso. Agradeço a atenção de todos.